Bem, pessoal, estamos entrando aí no último vídeo dessa aula 1. E nessa aula a gente vai estar falando sobre o conjunto dos números irracionais. E aí eu deixo uma pergunta aí: o conjunto dos números irracionais é um patinho feio ou é a ovelha negra da família do conjunto dos números reais? Vocês viram nos vídeos anteriores que eu falei algumas vezes sobre o conjunto dos números irracionais. Lá no segundo slide eu falei, e ele estava separadinho lá. No segundo slide eu coloquei ele lá, deixa eu ver, eu vou até mostrar aqui, ó. No segundo slide aqui, ó, eu coloquei ele aqui para vocês. Lá, aqui, ó, no segundo slide. E ele tá separadinho aqui, ó. Vocês podem ver que ele não pertence ao conjunto dos números racionais, ó. Ele está separadinho aqui, ó. Ele não tá contido aqui dentro dos números racionais. Nem está contido aqui, nem aqui. Ele está fora. Ele pertence ao conjunto dos números reais, mas ele está aqui, ó, no cantinho dele. Então, é interessante. Por que será que ele está nessa posição aí, do conjunto dos números reais? Não é verdade? Está aqui, ó, mostrando mais uma vez aí. Quando eu estava falando de números racionais, eu falei para vocês que os números racionais é formado por números inteiros positivos e negativos, pois estes podem ser colocados na forma de fração, certo? E não são só os inteiros que podem ser colocados na forma de fração. Os números, existe um outro tipo de números, que são os decimais, que são os números com vírgula, que podem ser colocados na forma de fração. Por isso, eles pertencem ao conjunto dos números racionais. Só que é o seguinte: existem alguns tipos de números que não podem ser colocados na forma de fração. E esses números são chamados de números irracionais. Então, eu tenho lá os números racionais, que são frações, são inteiros que podem ser colocados na forma de frações, e números com vírgulas. No entanto, existem alguns números com vírgula. Por exemplo, você tem um número, aí tem a vírgula, e depois dessa vírgula, existe uma infinidade de números que você não consegue prever. Né? Você não consegue prever qual é o próximo número. Esses números são chamados de números irracionais. Então, eles não pertencem ao conjunto dos números racionais, porque eles não podem ser colocados na forma de fração. Por isso que ele ficou naquele cantinho lá no diagrama de Venn, olha, no escondidinho lá no cantinho lá, ok? E ele é o patinho feio da família ou é a ovelha negra? Eu acho que ele é o patinho feio, né? Ele não está inserido ali em nenhum outro conjunto, né, dos números. Ele não está contido, ele não está ali junto dos números inteiros, nem poderia, né, porque o número inteiro é um número racional. Então vamos para generalizar, ele não está ali dentro dos números racionais, junto com os naturais inteiros. Ele está fora, ok? Os decimais que podem ser colocados na forma de fração, mesmo aqueles que têm uma infinidade de números depois da vírgula, a gente pode colocar na forma de fração esses números quando eles são previsíveis. Por exemplo, o 0,33333, eu sei que esse 3 é infinito. Então, esse tipo de número eu posso colocar na forma de fração. Tá? Outro número, por exemplo, 1,123, 123, 123, 123. Esse tipo de número se repete e eu consigo determinar a periodicidade desse tipo de número. São dízimas, né? Tem um determinado período, né? São chamados de dízimas periódicas, que tem as suas classificações, mas eu consigo determinar que número está, que número vai estar em determinada casa. Esse tipo de número eu consigo colocar na forma de fração, certo? Agora, os irracionais não tem como fazer isso, porque depois da vírgula, eles são imprevisíveis. A gente não tem como prever um número depois da vírgula de um número irracional.
Bom, nós temos todo o diagrama de Venn e agora nós temos aqui o conjunto dos números irracionais, representado por I, tá? Certo? Ele fica num cantinho. Observe que ele não está contido aqui nessa parte como os outros conjuntos. Ele está aqui no cantinho dele, certo? Pessoal, esse conjunto de números é extremamente importante para a matemática e para as outras áreas das ciências exatas. A física, a biologia, a química. Eles aparecem nos cálculos naturalmente. Os outros números, apesar dele, claro que a gente precisa deles, porque senão nós não estávamos no patamar de conhecimento que a humanidade está hoje, obviamente. Não podemos ser injustos com os outros números, muito pelo contrário. Eles têm uma importância fundamental dentro da estrutura da matemática e da estrutura da ciência. Mas, coincidência ou não, é incrível como alguns números irracionais aparecem de maneira tão natural nas ciências exatas e biológicas. Eu vou dar um exemplo para vocês. O número de Euler, que é um número que a gente vai ver daqui a pouco, e esse Euler é o mesmo Euler que que criou esse diagrama aqui, que é o diagrama de Venn. Olha, esse Euler, ele, através de um cálculo que ele estava realizando, né, e conseguiu chegar em um número que está associado ao logaritmo natural, que é uma coisa que vocês não sabem ainda, pelo menos considerando o nível do fundamental, vocês talvez não saibam ainda o que é um logaritmo natural, mas esse logaritmo natural tem a ver com o número que está no cálculo de população de bactérias, por exemplo, que está no cálculo da taxa de decaimento de material radioativo, né? Então, observe, é o mesmo número, ele aparece, né, em várias situações. Aparece em energia, em sistemas que a gente chama de sistemas quânticos, né? Então, esse número, a gente vai ver aqui, é o chamado número de Euler, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui só para vocês verem. Olha lá. Aqui nós temos ainda o diagrama, né? Vou mostrar aqui. E olha só. Aqui eu coloquei os números. Tá aqui, ó. Aqui nós temos alguns números irracionais, que é a raiz quadrada de 2, que é um número irracional, tá? Ou seja, se você extrair a raiz quadrada de 2, você vai ter um número decimal, de modo que os números depois da vírgula desse número aqui são imprevisíveis, tá? Assim, esse número aqui, chamado de π, que também é extremamente importante, e assim como esse aqui, esse é o número de Euler, tá? Que eu falei que aparece no cálculo das populações de bactéria, na taxa de decaimento radioativo, que aparece lá nos cálculos de logaritmo natural, que é pura matemática, né? Em vários outros cálculos. Okay? O π é igualmente importante. O π, ele também aparece como a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro. Ele aparece, por exemplo, nos cálculos de ângulos, né, na matemática. Ele aparece em cálculos também de mecânica quântica, assim como esse número de Euler, quando você trabalha com energia de átomos. Tanto esse número aqui chamado número de Euler, quanto o π, esse número chama-se π, eles juntos aparecem a todo momento de uma maneira fantástica no mundo das ciências exatas e biológicas. Então, quem trabalha com isso não sabe por que isso acontece, mas é fantástico. Fantástico como eles aparecem no cálculo de uma maneira natural. Coincidência ou não, certo? Como eu falei. Ok? Bem, os irracionais não podem ser colocados na forma de fração, justamente como eu falei, eles produzem uma instabilidade muito grande nas casas decimais, de modo que não dá para prever nem o número que vem depois da vírgula,
São decimais, mas são números que não possuem periodicidade e não podem ser colocados na forma de fração, ok? Veja bem, eu estava falando aí de como esses números aparecem naturalmente no mundo da matemática, no mundo das ciências exatas e biológicas. Então, por exemplo, se você tem um quadrado com todos os lados iguais a 1, uma unidade de medida, então, quando você calcula a diagonal através desse teorema chamado Teorema de Pitágoras, você vai ter um número irracional, que é a raiz quadrada de 2. Então, essa é uma das situações onde começa a aparecer números irracionais. E esses números começaram a ser temas de grandes debates na Grécia Antiga, que foi onde começou a se desvendar esses números, né? Os números irracionais. Lembrando que os outros números são bem mais antigos, né? Começou lá na Mesopotâmia, lá na China Antiga, onde iniciou-se o berço da matemática, na Babilônia, etc. Esses números irracionais, eles começaram a ser, pelo menos, debatidos de uma maneira mais contundente na Grécia Antiga, porque já se sabia que esses números tinham algo diferente. Então, tem a raiz quadrada de 2. Nós temos aqui o número π, tem até o valor dele que foi colocado aqui. Aqui também tem o valor da raiz quadrada. A raiz quadrada tá aqui. Observe que esse ponto de reticência aqui representa apenas que esses números continuem indefinidamente, tá? Aqui também. Aqui é o π, valor de π, tá? Tem o 3, aí depois da vírgula, nós temos esses números aqui, ó, e esse número continua de uma maneira imprevisível. É claro que hoje em dia, computadores vão calculando esses números, a sequência desses números aqui, até certa posição das casas decimais, só que eles são imprevisíveis. Só os computadores podem fazer esses cálculos com um pouco de rapidez, ok? Só que os números racionais periódicos, eu vou dar um exemplo, 1,232, 232, a gente sabe que ele vai continuar assim até o infinito. Esse daqui, por exemplo, digamos que o computador acha lá na milionésima casa. Digamos que achou um 9. Na posição seguinte, não se sabe, não se tem a menor ideia que número seja. Vai ter que fazer todo um cálculo, ter todo um algoritmo para achar o valor desse próximo número, que é imprevisível. Não se consegue saber, né? É diferente de um número periódico, um número racional, um decimal periódico, uma dízima periódica, né? Onde você tem, por exemplo, um 2,345, 2,345. Você sabe que depois do 3 vem um 4, depois do 4 vem um 5. E isso continua até o infinito. No caso desses números, não. Pelo fato desses números não poderem ser colocados na forma de fração, eles são chamados de números irracionais, ok? Aqui eu tenho uma animação muito interessante que mostra a relação entre o número π e a circunferência. Olha só. Aqui, ó, começa a circunferência a se desenrolar, tá vendo? Quando ela chegar no meio aqui, ela forma o valor de π, que é exatamente aquele número irracional. Quando ela dá uma volta inteira, ela forma 2π. Então, 2π, né, equivale a uma circunferência de um círculo de raio unitário. Olha só, ó, quando ele dá uma volta completa, ele tem 2π, ó, tá vendo? Essa aqui é a medida da circunferência, daqui até aqui, né? Aqui até aqui é a medida da circunferência, né? Ó, e ela vai acontecendo um desenrolar aqui. Ó, quando chegar aqui, mede a circunferência inteira, que é 2π. Mais uma vez, ó, começa aqui, aí vem, e veja aqui embaixo também. Ó, aqui ela vem até aqui, ó, meia volta ela vem até aqui. Aqui é um π, equivale a 180 graus. Aí ela dá a outra
a outra metade da volta e faz uma volta inteira. Então, uma volta inteira equivale a 2π. E 2π é exatamente o valor da circunferência de um círculo de raio unitário, né? Então, isso é extremamente interessante. Isso é mostra como o valor de π está intimamente relacionado aos cálculos envolvendo a circunferência, ao diâmetro, a área do círculo, etc. Ok? Bom, para finalizar, eu vou mostrar a distribuição desses números na reta numérica, que é a reta real, porque esses números não deixam de ser de pertencer ao conjunto dos números reais. Eles estão lá no cantinho deles, mas eles estão contidos dentro do conjunto dos números reais. Então eles são números reais, ok? Aqui eu coloquei cada um deles. Aqui, ó. Isso aqui é um outro número extremamente interessante que eu não falei dele. Esse aqui é chamado de número de ouro, tá? E vale 1,61803 e assim por diante. Tão instável quanto esses outros aqui, porque é irracional. E onde esse número aparece? Ele aparece, por exemplo, nas obras de Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci gostava de usar a chamada proporção áurea. O que é a proporção áurea? É uma proporção que chama a atenção dos seres humanos, talvez de todos os animais, porque é uma proporção perfeita, tá? E a razão que existe nessa proporção é chamada de razão áurea. O Leonardo da Vinci gostava muito de usar, né, essa chamada proporção áurea, e ele usava esse número para fazer algumas obras dele muito famosas. Mona Lisa, né, é uma delas, ok? Agora nós temos o π, que eu já falei do π, já falei dele. Aqui eu coloquei os 4 números aqui, né, depois da vírgula, certo? E aqui nós temos o número de Euler, tá? Eu coloquei os 6 primeiros dígitos depois da vírgula, mas como é um número irracional, é um número que aparece muito na matemática e nas ciências biológicas, tá? E nas ciências exatas. Então, pessoal, a importância dos números irracionais não podem ser ignoradas jamais, porque eles são extremamente importantes na vida de um cientista, tá bom? Continuando aqui, só para finalizar, nós temos a distribuição desses números na reta real, que eu coloquei aqui algumas coisinhas para vocês observarem. Aqui nós temos o número depois do 3, e é o π. Olha só, aqui é o número de Euler. Observa que o Euler é 2,7, etc. Então ele fica mais ou menos aqui, ó, próximo. Aqui ele fica faltando 3 unidades para chegar ao 3. Aqui é o número de Euler, tá? Isso aqui é o número de ouro, tá? Aqui, ó. Ele é 2,6. Observe que mais um pouquinho chega no 7, depois no 8, depois no 9, e aí viria para o 2. Mas aqui é 1,6, é 1 alguma coisa. Então a flecha vai do 1 até aqui, ó, 1, alguma coisa, ok? Só para vocês detectar onde vai ficar esses números aí na reta real. E aí eu tenho aqui, ó, o valor de π, como eu falei, que é 3, alguma coisa, ó. É óbvio que vai ficar aqui, ó, 3,14, etc. Vamos para o próximo, o número de Euler, 2,6, aqui é o 5, o 5 está no meio, 2,5 tá aqui no meio, então 2,6 é aqui, etc. Né? 2,6, 1, 8, etc. Agora vamos para o número de ouro, ou a proporção áurea, o número que é chamado de número de ouro. Tá aqui, onde ele se posiciona aqui na reta. Ele se posiciona aqui, ó, 1, como ele é 1,6 aqui. Bem aqui, ó. 1,5 seria aqui, certo? Então 1,6 é mais ou menos aqui, ok? Certo? E lembrando que isso aqui é só
é apenas uma aproximação da posição dos números, tá, pessoal? Não é uma posição exata, tá bom? Agora vamos para a raiz quadrada de 2, que é 1, raiz quadrada de 2, 1,41, então ele ficaria aqui, ó, 1,4, bem aqui, tá vendo? 1,41, 1,5 seria aqui, 1,6 seria aqui, 1,7 seria aqui, 8, 9 e o 2. E aí 2,5, né, 2,6 e assim por diante, né? Eu coloquei aproximadamente, mais uma vez, aqui, ó. Aqui é 1,4, aqui seria 1,5. Então 1,4 seria mais ou menos aqui mesmo. 3,7 seria aqui, que já é o número de Euler. Aí 3. Aí 3,1, que é o π. Lembrando que aqui são apenas posições aproximadas, tá, pessoal? Não tem como ser exato, tá bom? Mas só para vocês terem uma ideia de como está posicionado esses números na reta real, beleza? Então, vamos ver se tem mais algum slide para a gente finalizar essa aula aqui. Só para concluir, eu tenho aqui toda a estrutura de todos os números. O conjunto dos números naturais, dos números inteiros, como a gente já viu, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais, que está dentro do conjunto dos números reais. Agora existe, pessoal, um outro conjunto que a gente não vai trabalhar agora, tá bom? Não vou falar dele agora, mas é muito importante, porque ele sim é o maior conjunto de todos, conhecido como conjunto dos números complexos. Eu vou ter que fazer vou fazer um curso disso aqui inteiro aqui. Tem muita coisa de falar sobre o conjunto dos números complexos, tá bom? Se for falar dele um pouquinho só, dá para falar, mas tem muita coisa, é uma nova realidade, tá bom? O conjunto dos números complexos. Observe que mesmo o conjunto dos números reais, que é o maior bloco aqui, né, está contido nesse grande conjunto que é chamado de conjunto dos números complexos, ok? Esse número complexo é baseado em um número imaginário que a gente representa por i, tá aqui, ó, tá? E esse i ao quadrado é igual a menos 1. Mas a gente não vai entrar em detalhes disso aqui agora, tá bom? Se vocês quiserem pesquisar alguma coisa, pode até pesquisar. Só não sei se vocês vão conseguir entender, tá bom? Mas com certeza eu pretendo sim, em algum momento, fazer uma aula com o conjunto dos números complexos, mas na realidade existe toda uma matemática sobre os números complexos, tá bom? E a gente vai precisar entender, mas primeiro você precisa conhecer a matemática disso aqui, ó, do números reais e tudo que tem dentro dele. Depois a gente vai para cá, ok? Então, pessoal, é isso, tá? Por hora é só. Essa foi a primeira aula, tá? Se concluiu nesse vídeo. A próxima aula é a aula 2. Estarei falando sobre operações com frações. Então a gente vai começar a trabalhar com os números racionais, tá? Na forma bruta, que é a forma de fração, ok? E é isso aí. Até a próxima aula, até o próximo vídeo, que será a aula 2. Gostaria que vocês se inscrevessem aí no canal. Se possível, dá uma revisada nesta aula, nos vídeos desta aula, para que vocês estejam preparados para as próximas aulas, ok? E não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para que vocês possam receber a notificação do canal, beleza? Mistérios da Razão